Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Por exemplo, se uma criança se sente amada e querida pelos pais, ela vai desenvolver crenças como: sou bem-vinda, sou amada, sou importante, que fortalecem sua criança a sol. Mas, se os pais forem mais fechados e frios, podem surgir na criança crenças como: não sou querida, sou um fardo, sou uma decepção, que moldam sua criança à sombra. Todas essas crenças, embora surjam na infância, criam raízes em nosso subconsciente e ali permanecem na fase adulta, atuando como uma configuração automática que passa despercebida. Elas influenciam de modo significativo nossa maneira de perceber as coisas, de pensar, de sentir e de agir. Quero voltar mais uma vez ao exemplo de Miguel e Selma para explicar como as crenças podem nos afetar. Vimos que a mãe de Miguel não dava muita atenção a ele nem a seus desejos. Miguel tem 2 irmãos mais novos e seus pais eram donos de uma padaria. A mãe simplesmente vivia sobrecarregada e estressada demais para poder dar a devida atenção e consideração a cada filho, e o pai não podia compensar essa falta pois trabalhava sem parar. Em razão da distância física e emocional dos pais, Miguel teve suas necessidades de conexão e autoestima frustradas. Por isso, ele desenvolveu crenças como: não sou bom o suficiente, não sou importante. Essas crenças ainda hoje marcam, inconscientemente, a percepção dele. Todas as vezes que Miguel se sente invisível, sua criança sombra faz um escândalo: e lá vamos nós de novo. Mais uma vez sou ignorado. São essas crenças as verdadeiras causas das suas explosões de fúria por Selma supostamente não levar seus desejos em consideração. Quanto a Selma, seus pais cuidaram muito bem dela, mas tinham expectativas muito altas. Eles lhe impunham limites muito rígidos em relação ao que é certo e errado. Selma sentia que os desapontava com frequência, pois eles a criticavam muito mais do que a elogiavam. Assim, sua necessidade de reconhecimento e de autoestima não era respeitada, tampouco sua necessidade de autonomia. Foi por isso que sua criança sombra internalizou crenças como: não sou boa o suficiente ou preciso me adequar. Agora ficou mais fácil imaginarmos como a criança sombra de Miguel e a de Selma interagem. A irritação dele, ou melhor, de sua criança sombra, e as críticas excessivas aos pequenos esquecimentos de Selma afetam em muito a criança sombra dela, que, consequentemente, se sente pequena, insignificante e inferior e reage se irritando, chorando e rebatendo as acusações. A tensão aumenta rapidamente. Nossas crenças são quase como o nosso sistema operacional das emoções. Pode não parecer, mas seu poder sobre nós é imenso, seja para o bem, seja para o mal, seja sobre nossa criança sombra, seja sobre nossa criança sol. Nossas crenças são as lentes pelas quais enxergamos a realidade. Por isso é essencial que falemos delas. A criança sombra mimada. Mas as crenças negativas não se originam somente da privação, da negligência ou da superproteção. Pais que deixam a criança fazer tudo o que quer e a mimam demais podem levá-la a acreditar que tudo tem que acontecer segundo sua vontade e que ela mesma não precisa se esforçar. Em vez de se subestimar, ela superestima a própria importância. Ela parte do princípio de que merece obter tudo o que quer, e quando isso não acontece, reage com irritação e mágoa extremas. Crianças que são mimadas desenvolvem baixa tolerância ao sentimento de frustração. Não aguentam ter nem mesmo suas necessidades mínimas não atendidas. Enquanto crianças que cresceram com certas privações têm capacidade de adaptação, crianças mimadas não se desenvolvem tanto nesse sentido. Não aprenderam direito a se adaptar e a se encaixar numa comunidade, pois em casa eram príncipes e princesas. Suas crenças podem soar assim: sou muito importante, sou sempre bem-vindo, eu consigo tudo o que quero, eu mereço tudo, sou mais forte que todos, sou o máximo. Por isso, pode ser que no jardim de infância, no colégio ou mais tarde, na vida adulta, encontrem dificuldade em se adaptar e tenham tendência a gerar conflitos. Elas primeiramente precisam aprender que, na vida, nada vem de graça e que terão que se esforçar. Isso pode ocasionar deslizes durante a formação ou levar à desistência. Em casos mais leves, elas até conseguem se encaixar bem numa comunidade e se mostram bem capazes, mas não sabem perder. Numa relação amorosa,
Por exemplo, uma rejeição pode levar essas pessoas a entrar em desespero, pois não estão acostumadas a não conseguir o que desejam. Criticar os pais. Não é tão fácil assim. Ao analisar nossa infância e nossos pais, muitos de nós relutamos em responsabilizá-los pelos nossos problemas. Vejo muitos clientes que entram num conflito de lealdade quando precisam observar os pais de um ângulo crítico. Eles os amam e lhes são gratos por muitas coisas. Sentem-se culpados quando devem me contar sobre comportamentos que talvez não tenham sido tão positivos. Sentem que os estão traindo de alguma forma. Quero ressaltar aqui que o objetivo nesse tipo de reflexão não é desmerecer os esforços dos pais e declará-los culpados por todos os problemas na vida adulta, mas desenvolver uma compreensão mais profunda das influências que levamos conosco. Assim, não se trata somente dos aspectos ruins, mas também das influências positivas que tivemos de nossos pais. Além disso, devemos ter sempre em mente que nossos pais também foram influenciados pelos próprios pais, e que no fim das contas, também são vítimas da criação que receberam. Meus pais, por exemplo, foram muito amorosos. Minha vinda ao mundo foi desejada e planejada e minhas lembranças da infância são em sua maioria felizes. Mas minha mãe não admitia sentimentos de fraqueza. Ela era a mais velha de 9 filhos, e quando tinha 11 anos, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Não havia muito espaço para demonstrar fraqueza. Ela precisava se manter funcional. E já que não conseguia lidar muito bem com os próprios sentimentos de tristeza, por exemplo, ela às vezes não sabia o que fazer quando eu estava triste. Por isso surgiram em mim crenças como, tenho que ser forte, e chorar é vergonhoso. Bons pais também falham. Outra questão importante envolve o tipo de modelo fornecido pelos pais. Por exemplo, digamos que uma menina tenha uma mãe muito amorosa, mas um pouco fraca, que procura sempre se submeter ao pai dominante. Caso se identifique com a mãe, essa menina pode desenvolver crenças como mulheres são fracas, preciso me adequar, não posso dizer não. Ou então, em um movimento de rejeição à mãe, pode desenvolver crenças como, tenho que me defender, jamais devo me submeter, homens são perigosos. As regras e os valores que figuravam dentro de casa na infância também desempenham um papel importante. Crescer num lar amoroso, mas com regras muito rígidas em relação à sexualidade pode marcar a criança de modo que ela mais tarde tenha graves problemas para desenvolver uma relação natural com seu corpo e sua sexualidade. Ou seja, mesmo quem tem muito a agradecer aos pais também certamente desenvolveu uma ou outra crença que lhe causa problemas hoje em dia. Para algumas pessoas, no entanto, é extremamente difícil formar uma imagem realista dos pais. Esse pode ser o caso quando, por exemplo, a imagem que se tem de um se turvou pela manipulação pelo outro. Quando uma mãe desabafa com muita frequência no ombro da criança sobre o pai que não presta, a criança passa a enxergar o pai pelos olhos da mãe. Em meus longos anos como perita de vara de família, aprendi que tais influências podem ser tão duradouras que essas crianças têm um relacionamento ruim com o pai durante toda a vida ou até o evitam. O mesmo se aplica à situação inversa, quando é o pai que se queixa da mãe. Existe também outro fator que explica essa dificuldade para formar uma imagem realista dos próprios pais, e está ligado à nossa tendência de idealizar nossos pais quando crianças. Quando pequenos, somos existencialmente programados para confiar nos nossos pais e vê-los como bons e corretos. É necessário que as crianças idealizem os pais, porque senão sentiriam medo avassalador de estarem à mercê de cuidadores imperfeitos ou até mesmo maus. Algumas pessoas levam essa imagem idealizada para a vida adulta, o que pode dificultar a formação de uma imagem realista sobre os pais que possa expor de maneira fiel seus pontos fracos e fortes. Se eu, como adulta, enxergo meus pais através das lentes da idealização, não consigo me desprender deles de forma saudável. E se não consigo me desprender, é difícil trilhar um caminho próprio nesta vida. Se quero me reconhecer e esse reconhecimento é a base para o desenvolvimento pessoal, é importante que eu forme uma imagem realista sobre mim e sobre meus pais. Uma imagem realista não impede que tenhamos um carinho profundo por eles. Posso amar meus pais e valorizá-los pelas pessoas que foram e são. Para isso, eles não precisam ser perfeitos e infalíveis.
É assim com toda forma de amor: se só posso amar o que é perfeito, então não é amor.